Eita, 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 gente. Alguma coisa aconteceu aqui e a internet, não sei se foi a minha internet, acabou dando PT aqui. Vamos aguardar a Elisângela voltar pra gente convidá-la, tá bom? Vamos que vamos entrando, galerinha, todo mundo entrando, todo mundo participando, voltando aí. Eu não sei se o Instagram, por entender o conteúdo como um conteúdo de repente proibido, né? Não sei se foi o Instagram que derrubou a live, mas tudo bem, a gente vai dar continuidade aqui. Só aguardar a Elisângela voltar pra gente convidá-la, tá bom? E como eu estava falando, engana-se quem pensa que pornografia é um conteúdo de benefício. Não é. Não é, porque a gente percebe que aqueles que... Agora vamos lá, convidar a nossa Elisângela. Ô Elisângela, chama aí, por favor, pra gente te aceitar aqui, que eu não tô conseguindo te fazer o convite. Galera que tá aí ligadinha, vai enviando para as pessoas, né? Pra gente alcançar o maior número. Olá, Laes, boa noite. Que bom que você tá aqui. Bacana te receber. Elisângela, minha querida, ajuda a gente aqui. Aí, agora acredito que... Oi, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo jóia, amiga. E você? Tudo bem. Eu fiz propaganda do maridão, cadê ele? Sim, tá aqui, já tá chegando, tá? Ótimo! E como é que vocês estão? Estão bem? Sim, estamos bem. Ontem aproveitamos para sair um pouquinho, já houve um jantar, comemoração ao Dia dos Namorados. Tá Aê! boa noite. Oi, irmão Beijo. Eleb, beleza, meu querido? Beleza? Joia! Seja muito bem-vindo, tá? Eu quero aproveitar e dizer o quanto eu respeito vocês dois, o quanto eu acho linda a história de vida de vocês, o quanto essa história que vocês compartilharam me fez crescer, contribuiu para a minha bagagem. Cara, vocês são top 10. Eu não tenho dúvida de que a história de vocês, Deus vai utilizar, mais do que já tem utilizado, para reestruturar muitas famílias, para reestruturar muitos tratamentos, tá? Muitas vidas precisam conhecer a história de vocês. É uma história muito linda. Lio, minha amada, então vamos fazer o seguinte, né? O bonitão aí do Instagram derrubou, né? A live. Sim, Eu já tinha... Boa noite, Clarice. Eu já tinha dado uma pincelada, né? O que nasce a fotografia, quais que são os males, né? Que as pessoas que fazem, participam daqueles filmes, em grande parte, elas não estão ali porque acham aquilo muito lindo, né? Eu lembro que eu fiz uma dos meus vídeos no canal que eu falo sobre as mulheres da Bíblia, eu falei de Raabe, né? Eu moro aqui no entorno do DF, então tem um lugar ali que não, as pessoas falam a Coca-Cola, que realmente tem a Coca-Cola fábrica, e é exatamente o miolinho onde ocorre muita prostituição. Cara, e às vezes quando eu passo por ele, que eu vejo aquelas mulheres, eu não vou mentir, eu tenho medo e receio de ir até lá, que a gente não sabe se passa no coração, mas a vontade que eu tenho de ir lá e abraçar, porque eu não acredito que elas estão ali simplesmente por puro prazer, o que leva uma pessoa, né, a estar no ambiente daquele. Oi, Grazi, boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda. Fernandes, boa noite. Então, assim, a grande parte desses filmes, eu acredito, se não todos, as pessoas não fazem porque
eu quero estrelar, né, como atriz, como ator. Não, tem um porquê, tem uma dor, né, tem uma dor por trás disso, né? Foi algo muito sério, muito grave que ocorreu na vida dessas pessoas para Oi, que Tata. estivessem ali. A gente vê que Obrigada. muitas das pessoas que hoje estão inseridas na prostituição como uma profissão são pessoas que já foram abusadas, são pessoas que por algum motivo foram parar nas ruas, não têm, né, mais o abrigo familiar, não tem um conforto familiar, não se sente mais membro da família, às vezes pelas drogas, né? Às vezes por um divórcio também acontece, às vezes por uma disfunção também sexual, em alguns casos. E existem também aquelas pessoas que foram traficadas, né? E ali elas estão sendo, né, exploradas sexualmente e sempre tem alguém, tem uma organização que se beneficia com isso. E, na verdade, vemos hoje, né, a prostituição nas ruas e temos também o acesso ao conteúdo pornográfico, que muitas das vezes são feitos por pessoas que lucram com as pessoas que têm sido objeto de recurso para essas pessoas. E, na verdade, quando a gente olha a prostituição e a pornografia a fundo, a gente consegue ver ela com uma visão muito suja, realmente como ela é. Não existe benefício. Muitas das pessoas, existem sim alguns casos em que as pessoas estão ali por um recurso financeiro para levar, né, os mantimentos para suas casas, são a minoria, e existem. Então, assim, é uma situação muito triste da gente ver de perto, e quando a gente consegue ter acesso à história, realmente a gente se comove e a gente sabe os riscos que cada uma dessas pessoas corre todos os dias. É muito triste, minha amiga. É como você falou, isso tudo começa por algum trauma, né? Alguma situação, algum bloqueio, alguma vivência, né? E quantos pais têm esse tipo de conteúdo em casa, né? E acaba que os filhos têm acesso a esse conteúdo. Cara, isso Hoje é nós muito, muito sério. essa questão dos pais adquirirem esse material, quanto das crianças que estão aí com a internet, estão gravando vídeos, estão tendo, né, seus vídeos comercializados sem saber, estão sendo, né, usados como símbolos de pornografia, adolescentes, até mesmo crianças, né, para pedofilia ali, e as pessoas nem sabem que às vezes o vídeo tem sido feito dentro de suas casas, pelas suas crianças, postado no TikTok. Então, deve haver de nós, pais, um cuidado muito grande. Hoje eu vou falar sobre o equívoco, como eu utilizei a pornografia e, assim, o que isso trouxe para mim, né? Então, assim, nós vamos um passo a passo aí, mas eu trabalho aqui, assim, quando a gente abre uma visão diante daquela situação, a gente consegue interpretar cada situação em si, onde aquele indivíduo está inserido. E é muito triste. A gente consegue absorver a tristeza, porque quando você olha no olho, você vê que, embora tenha ali todos os apetrechos, né, os adereços que essas pessoas utilizam, existe uma profunda tristeza no olhar de cada um. Porque assim, eu preciso aproveitar e vender o meu peixe. Eu preciso, não tem como eu não falar, né? Essa questão da pornografia, o uso dela, vai envolver tanta coisa, envolve a lealdade familiar, que é aquilo que nós temos aprendido dentro da constelação familiar sistêmica, envolve questões emocionais, envolve nós como seres únicos, nós somos corpo, alma e espírito, cara. Envolve questões espirituais, questões emocionais, né? Cara, é muito forte, é muito forte. Então, o que que acontece? Quando eu falo com as minhas alunas, né, que tem um aluno ou outro, de repente, passando por depressão, principalmente casais solteiras, né? Eu falo muito para as meninas solteiras, evitem, se guardem, porque ao fazer sexo com outra pessoa, querendo ou não, você está tendo com ela
um laço de alma. Você está tendo com ela uma aliança de sangue, uma aliança espiritual. Porque o sexo espiritual funciona como uma aliança. Não que quando Deus fala, olha só como é que o negócio é. Deus fala o quê? Quando Deus criou uma mulher? Multipliquem-se, né? Governem e multipliquem. Nós nascemos para governar e multiplicar. Encham a terra. E como é que vai haver essa multiplicação pelo sexo? Como é que vai gerar filhos pelo sexo? Deus dá o sexo em situações. Criação, prazer e produção. Né? Isso são coisas que eu ensino lá dentro do meu curso, a sexualidade saudável da mulher. Então, não tem como a gente não falar disso. E o mais interessante, isso Deus lá na criação. Como eu disse, então a gente está falando aqui para todos, mas principalmente aqueles que comungam a nossa fé, vai entender muito bem o que nós estamos falando. Quando Deus lá em Gênesis fala isso, aí lá no Novo Testamento vem Mateus, em 6:22, falando que se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Né? Então, assim, aquilo que meus olhos veem, meu corpo vai o quê? Absorver. Quando eu tenho conteúdo pornográfico, eu tenho esse conteúdo, algo no mundo espiritual, algo na minha vida espiritual, vai acontecer. Eu costumo chamar o mundo espiritual, filósofo também, eu costumo chamar o mundo espiritual de que está além do físico e também está físico. Cara, muitas coisas acontecem. Essa questãozinha, ela gera. O sexo, ele é o poder de gerar. O sexo é uma energia geradora. No momento em que eu pratico sexo, eu estou gerando vida, estou gerando emoções, estão gerando mais vínculo, mais intimidade, mais felicidade, mais amor. Entende o quanto isso é necessário ser falado, ser dito? Então, meu amigo, eu quero que você me entregue tudo que você puder para as pessoas. Aquilo que eu ver que dá para a gente usar em outro momento, a gente usa em outro momento. Porque, como eu falei contigo, né? Eu acredito que a gente vai precisar de um outro momento. Falar de umas coisas. Para ver se você por favor, os presenteiros. Sim. Eliese está aqui também, Azália. Qualquer dúvida nessa questão, como que nós fomos afetados com isso, você pode estar perguntando, que ele vai estar respondendo, né, Eliese? Isso aí. Então, assim, existiu um momento em que eu tive essa disfunção em mim e eu tive completamente a impotência sexual. E, assim, é uma coisa horrível de se viver, tá? É muito desagradável, desconfortável, conflituante, tá? Na vida conjugal. Isso trouxe muito conflito, mas era uma coisa que não estava nas minhas mãos, eu não conseguia controlar. E em busca de resolver essa questão, eu tive acesso à pornografia. Alguém Mas te isso indicou? foi... Alguém te indicou? Alguém te deu ideia? Isso aconteceu assim, quando eu comecei com essa disfunção, que foi ficando séria a situação aqui em casa, eu fui ao ginecologista, né? Primeiramente, eu procurei um ginecologista e, assim, depois de muito pensar, porque era muito desagradável falar do assunto e eu me sentia exposta e eu não queria falar e, assim, a gente não via outro meio de resolver. E tinha uma cobrança, Elias me cobrava, né, Elias? Porque aparentemente bem, jovem, saudável, e o que tinha de errado? O que acontecia? E eu não conseguia, e eu falava para ele que eu não conseguia, e assim, isso trouxe conflito para nós dois, e não havia um meio de resolver. Então, assim, eu procurei um ginecologista, conversei do assunto, em algumas das consultas, Eliese foi comigo, né, Eliese? E eu fiz o uso de um tratamento, eu aderi a um tratamento, né, um repositor hormonal chamado Androstene, e tinha uma miligrama bem forte, eu não lembro se era 300 ou 400 miligramas, porque isso já tem um tempo, e eu fiz esse uso por um período.
mas não me resolveu nada. E aí eu fiquei com vergonha de voltar e falar para o médico que o medicamento não resolveu o meu problema. E aí fiquei aguardando um tempo. Segura essa informação. Você falou muito disso na primeira live. Você está aqui conosco, que ela até na primeira parada final, eu já tive alunos grávidos que me pediram que eu Deus me socorre. Desde meu marido. Quem faz uma reprogramação mental para ela, né? Um exercício para ela. Nossa, coitada de ideia. Sofreu com dela. Toda, porque a questão era emocional. Né? A grande maioria tem as questões biológicas, mas no seu caso, no caso da grande maioria dos alunos, é emocional. Cara, um exercício de infância, o negócio volta a tudo, está tudo. Para dar conta correta. E eu busquei esse acompanhamento ginecológico, eu fiz esse tratamento por um período, e depois, né, gastando, porque não é um tratamento barato, tá? Esse tratamento, nem sempre ele é tão acessível. Na época, para mim, ele era um preço acima da minha necessidade, da minha condição física, mas que iria, né, supostamente auxiliar a minha necessidade. Então, em busca de resolver essa questão, eu comecei a utilizar o Androsten, né? E aí, assim, que pareça, eu fiquei naquela questão preocupada, porque o Androsten é uma cartela de um bem grande e ele é azul. E eu fiquei ali achando que eu tinha comprado um Viagra, né? E coisa da cabeça da gente, né? E eu falei, não, esse trem não vai dar certo, né? E aí foi onde eu comecei a fazer o uso do medicamento e não dava resultado, não dava. E aí o Elias falou, não, deve ser porque tem pouco tempo de uso, vai fazer efeito, vai fazer efeito. E ele foi tendo paciência, até onde deu. Meu Deus, mulher, resolve esse negócio, mulher. Você não tá dando, mulher? E aí ele começou, depois de um tempo, a me cobrar ele, você está tomando remédio, o que está acontecendo? Não, você está tomando remédio, você tem que melhorar. E ele também não entendia, porque assim, era questão de usar o medicamento e ter ali um resultado rápido. E eu não tive esse resultado. E isso acarretou em uma série de conflitos entre nós, onde às vezes eu parava de conversar com ele, e isso aí gerava um conflito, e a gente ia empurrando até onde dava, e chegava uma hora que não dava mais, porque ele era homem e ele ficava estressado com o assunto, e isso deixava ele com muito mais vontade do que antes, porque ele já estava aguardando, eu já estava fazendo tratamento, e ele já estava nervoso com aquela situação, e o homem tende a isso, né? Se tiver estressado, né? Lil, me diz uma coisa. Agora que o microfone, o som melhorou, o Sandro disse que o som estava ruim, alguém pode confirmar aí? Tá bacana o som para vocês? Tava assim, tava chiando bastante. Tá, e agora melhorou? Melhorou. Ah, tá. Mas é aquela questão, o homem ele é racional, então quando ele está estressado, a esposa tem que dar conta, né, do recado. Já a mulher é emocional, quando ela está estressada, aí o marido tem que dar aquele jeito, mandar uma mensagenzinha, levar Obrigada, Sandro. Levar uma rosa, um doce que ela gosta, um presentinho, colocar a lenha, né? Porque a mulher é o fogão de lenha, a lenha. A mulher não é um micro-ondas que tu liga e tá pronto. A mulher é um fogão a lenha, vai lá, tu abana, limpa, tira a cinza, põe lenha. Meu filho tem que ter paciência. Tá baixo? Sim. E foi bem conflituoso por isso. Ele extremamente estressado e eu extremamente nervosa. E aí o que acontece? Ele querendo demais e eu de menos. E aí que eu não queria nada. Por quê? Eu não tinha aquela tranquilidade para me concentrar. E isso me causou uma disfunção muito maior do que eu acredito que na grande maioria dos casos pode acontecer. E eu fiz esse acompanhamento. Um ano depois eu voltei ao médico e falei para ele, doutor, eu não sei como te dizer isso, e eu fiquei assim toda encabulada para poder trazer esse assunto de novo. Aí eu levei o Eliese comigo, falei assim, olha, não resolveu o meu problema.
E aí ele falou assim, como não resolveu? Você é jovem, tem alguma coisa te preocupando? E ele queria me fazer perguntas que eu não queria responder, e foi muito, eu já estava constrangida de ir ao médico. E quando ele começou a me fazer perguntas, aquilo me deixou assim mais constrangida ainda. E eu não queria falar do assunto com o médico, porque assim, eu me senti exposta a falar desse assunto e era um assunto que eu não queria tocar, porque assim, ele estava me afetando emocionalmente, gravemente, e assim, eu não tinha como resolver. Eu falei, a minha questão agora é eu fazer um tratamento onde eu possa, assim, obter o resultado que eu preciso. E eu ficava sem entender e eu me cobrava muito por isso. Então, nessas questões, Azália, havia um conflito interno também. Meu Deus, por que que eu tô assim? Por que que eu sou assim? Por que que eu não consigo? E eu ficava questionando, sabe? Eu usava esse palavreado naquela época. Falei, tanta mulher safada no mundo aí, ó, pega geral, passa o rodo, e eu não consigo corresponder ao meu marido. E eu, assim, isso me trouxe uma tristeza muito grande. E aí foi onde ele me passou um outro medicamento. Eu tomei também, não resolveu o meu problema. Um ano depois, de novo, aí já tinham passado-se 2 anos e não tinha nada resolvido. E essa questão continuava trazendo conflito para o nosso lar, porque era uma questão que só eu e ele sabia. Então, assim, as pessoas de fora olhavam e falavam assim, nossa, que bonito aquele casal. E assim, às vezes a gente escutava e falava, nossa, se soubesse o que a gente está passando, não falava. Mas, Liu, sim, você consegue me ouvir, belezinha? Tá melhor agora o som? sim. Tá, porque a Márcia falou que estava baixa, eu dei um subidinho aqui no microfone. E o que acontece? Essa questão de sexo do casal é tão séria. Ó, a palavra de Deus, né, que é aquilo que nós utilizamos como bússola de vida, ela fala que sexo é um presente de Deus, não com essas palavras, para o casal, porque o casal que pratica o sexo regularmente, eu não estou falando daqueles doentes, porque existem os doentes, né, que de manhã está de noite, os maníacos. E essa fome, a gente vai entender que também ela é provocada por uma dor. Não é normal. São os dois extremos. Tanto aquele que for o seu caso, simplesmente não quer nem saber, e aqueles que são realmente doentes, né, que não se satisfazem fácil. Nos dois casos existe uma dor. E essa dor a gente precisa descobrir qual é a causa dela. Né? Agora, um casal de alta performance, um casal que pratica sexo regularmente, que se ama de verdade, que tem essa cumplicidade, é o casal de alta performance, sabe? Eles não vão se afetar por nada, o casamento não vai ser balançado. Vai ter algum desgaste, alguma dificuldade, algum problema? Vai. Afinal de contas, são seres humanos. Boa noite, Luciane. São seres humanos. Boa noite, São os passíveis de viver problemas. Mas quando você vive aquela paradinha legalzinha, porque no momento do sexo vocês estão unidos ali. Vocês estão juntinhos, vocês estão se completando, se complementando, emocionalmente ligados e espiritualmente ligados. Sabe? Então, é um momento ímpar na vida do casal. Boa noite, Lucilene. Minha irmã também. Ela e a Anne. Então, assim, cara, se todo casal compreendesse isso, tem mulher que dá vontade de estar pancada, porque fica inventando desculpa. Ela praticamente manda o marido adulterar. Ela praticamente manda o marido para os braços de outras. Aí depois vai dizer que Satanás, porque você já observou, principalmente agora, depois da pandemia. Boa noite, Márcia, sogra da minha filha. Márcia está nos Estados Unidos. Que bom que você está aqui conosco. Então, assim, tudo é culpa de Satanás. É tão bom a gente achar um terceiro para a gente culpar, né? Tudo, sim, e na verdade, Azália, eu passei por isso. Eu passei por isso porque, assim, às vezes, o que gerava conflito era a necessidade que ele tinha de fazer e a que eu não tinha de corresponder. E aí eu falava com ele, vai para a zona, usava essas palavras, sabe, esse termo, tá? E convertida, tá, Azália? Então, assim,
Não tava E o Eliésio falava comigo, você tá doida, não adianta falar com você. Foi macho. Foi macho, 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 macho. Parabéns, Eliésio. Que bom que você não foi obediente. E isso trouxe para mim um peso muito grande, porque quando a gente tinha a relação, para mim era pior do que quando não tinha, porque isso estava me causando desconforto muito grande. Quando eu não sentia o desconforto, eu sentia dor, ou chegou até o momento que eu comecei a não sentir nada, sabe? E isso trouxe para mim uma repulsa. E aí eu comecei a evitar qualquer tipo de contato com ele. Chegou ao extremo do extremo. E ele me cobrava e começava a contar os dias. Já tem um dia, já tem 2 dias, né? Porque para ele, e isso, Azália, não ri não, Azália, o negócio era feio. E eu ficava muito nervosa. E eu falei assim, pelo amor de Deus, para de me cobrar, para de contar dias, porque isso está me irritando. E aquilo me trazia um estresse muito maior. Quanto mais estressada eu estava, menos eu queria. E aí comecei a ter um conflito com o contato pessoal. Eu não conseguia mais, eu me esquivava de todas as maneiras. Chegou uma época que eu tomava banho depois que ele saía para a lavoura, e quando ele chegava, você acha que eu tomava outro banho? Eu queria evitar ele a toda forma, assim, sabe? E eu fiquei um período da vida sem escovar os dentes, tá? Para ele não me beijar, e eu queria de toda forma. A pessoa sabotando, Eliezer. A pessoa te sabotando, cara. Como é que pode? Eliezer, não, vamos deixar o Eliezer falar um pouquinho. Como é que foi esse momento aí, meu irmão, pra ti? Não foi fácil, não. Que muitas vezes a gente fica estressado, entendeu? Infelizmente a gente pensa assim, né? Que chegar em casa, tudo calma, tranquilidade a gente espera em casa, né? Às vezes estressa no serviço e muito, e chegava em casa e ficava mais estressado. Aí que vinha mais conflito, aí eu já estava estressado do serviço. Aí o treino não saiu do jeito que eu planejava, aí você já estava estressado. Aí chegava a dar mais briga ainda. Nossa. E não foi fácil. E esse período, como eu já tinha feito um tratamento e ele não tinha resolvido, eu falei, agora não vou fazer tratamento nenhum mais. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser também, que fica desse jeito. E isso trouxe um conflito. Na verdade, eu sofri com essa impotência por 4 anos. Foram 4 anos completos. E isso gerou grandes conflitos. E como que o casamento sobrevive a isso, Azália? Não foi fácil. Muitas vezes... Né, Liu? Olha só, muito decreto. Cara, ultimamente eu tenho vigiado muito. Realmente é um anjo, Márcio. Eu também concordo. Amor mesmo na veia, cara. Eu vou te falar. Eu tenho vigiado muito nas minhas palavras. É verdade, Fernanda. É muito amor por ela, cara, porque não é qualquer homem que passa por isso. É por isso que eu falo que eu admiro demais vocês como casal e como pessoa. E quando surgia a hipótese de um divórcio, chegou um dia que a gente chegou a brigar feio, mas muito feio. E eu mandando ele embora e ele me mandando embora, a casa era nossa, um mandando o outro embora, você tinha que ver que situação. E assim, eu me lembro que uma vez nós fomos visitados pelo nosso pastor, que é um homem muito sábio, um homem de Deus, que veio, né, se preocupou com o nosso sumiço da igreja e veio nos visitar. E aí, a gente foi colocando pano quente até onde deu e ninguém falava nada e tal. Antes do pastor ir embora, eu falei assim, sabe o que é, pastor? Isso. Eu queria ver a cara do Eliés na hora, nesse dia, porque, na verdade, a gente estava um do lado do outro, mas assim, a gente estava como 2 criminosos, sabe? Ninguém queria olhar para o lado. Não, e aí, o pastor muito sábio, ele nos orientou, falou pra gente que a gente estava tendo uma atitude muito infantil, sabe, que não era necessário isso, e que caso a gente pensasse em divórcio, para conversar com ele primeiro. E ele nos aconselhou, e aquela noite, de verdade, eu acho que precisava ali de alguém para apaziguar, porque era um conflito direto todos os dias. Então, a gente passou a discutir todos os dias. Então, como que eu falo que eu penso como mulher e ele pensa como homem. Então, assim, como entender um o lado do outro
Sendo que nós temos essas diferenças. A mulher precisa estar totalmente calma, tranquila, num lugar onde ela se sente segura, para ter a liberdade emocional de se entregar sexualmente com prazer. E o que acontece? Dentro das nossas casas, né, a gente já tinha aqui as dificuldades do lar. Nós estávamos em luta pela construção da casa, e não tinha porta no quarto, menino andando para todo lado, e aquela situação toda, e ele me cobrando, e eu me esquivando, o menino chorando. Deixa eu te interromper uma coisa. Sabe o que acontece? As pessoas, elas confundem demais a situação do casal, né? Casal, quando eu falo assim, filho não dorme na cama do papai e da mamãe. Filho não participa. O que eu acho bonito na cultura americana, que lá o bebê nasce, ele tem um quartinho dele. Isso é muito respeitado. A privacidade do papai e da mamãe precisa ser respeitada. Na cama do papai e mamãe, a criança não deita. Ali é o ambiente seguro do papai e da mamãe. Ali é um ambiente em que o papai e a mamãe têm intimidade. Ah, quero um momento com os meus filhos. Vai lá, papai e mamãe. Fica um pouquinho no quartinho com as crianças. Vai lá, papai e mamãe. Fica um pouquinho lá na sala com as crianças, mas mantém uma privacidade. Isso é necessário. A gente ter essa privacidade. Entendeu? Então, assim, eu fico imaginando, cara, como foi pro Eliezer. Ouvir, vai pra zona. Outro lugar dele, tá bom, eu vou pro puteiro, minha querida. Tu tá me mandando tchau, eu vou resolver meu problema. Tu tá aí tentando resolver o teu, eu vou resolver o meu. Cara, ele foi muito macho. Macho, Sim, você e isso acarretou. O sacerdote da casa, o homem da casa, como você falou, a mulher ela precisa de um ambiente seguro. Ela precisa estar emocionalmente equilibrada para ela estar pronta para se entregar para o marido. O que tem acontecido muito entre os casais é isso. O homem chega, pensa que falou meio mundo de merda com a mulher, foi trabalhar, deixou a mulher lá com o vidro cheio de lixo, magoada, ressentida. Aí chega de noite, todo felizão da vida, e que a mulher esteja pronta. Como assim, meu querido? Porque o homem esquece rápido, né? E a mulher tem memória de elefante. Ô, minha filha, você não está entendendo. Então, assim, o homem como sacerdote, eu acredito que o Eliezer cumpriu muito bem o papel dele nesse sentido, ele soube manter, porque ao ouvir o teu comando, vai pro puteiro, vai pro como é que é o nome do lugar que você falou lá? Vai ser para onde? Pra zona. Cara, se ele não fosse um homem, eu acredito, né, que não temesse a Deus, ele fosse um homem que não tivesse caráter, esse caráter, na verdade, não está tão ligado a acreditar ou não em Deus. Caráter é caráter, tem ou não tem. Entendeu? Então, verdade. se não fosse um homem de caráter, meu filho, ele não teria pensado duas vezes. Porque o que existe de mulheres que fazem tudo, compram uma... Cara, eu tive clientes, mulheres que compravam 300, 400 reais de produtos. Isso há 3 anos atrás. 4 anos atrás. Aí depois a mulher falava, Luz, desculpa que meu marido está me traindo. Oi? Olha como é que funciona a situação. Então, sim, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. E eu falo, Azália, sabe qual foi uma das minhas maiores dificuldades diante desse período conflituoso? Um dia em discussão, onde a gente falou, não tem jeito mais. E aí eu falando, nosso casamento é de fachada. Isso já tem muito tempo, tá, gente? Quem tá ouvindo a live aí, nós estamos restaurados, tá? Nós temos a nossa vida conjugal restaurada. Essa é a nossa segunda parte, né? Essa é a nossa segunda parte então, daquela nossa live. Então, ela contou a história todinha lá na primeira. Sim. E aí, hoje, nós temos uma vida sexual ativa, tá? Mas, naquele período, foi muito difícil. E era difícil tanto para mim quanto para ele. Só que ele não tinha nenhum problema, né? Nem de ereção, nem de libido, nada disso. E eu tinha tudo. Tudo que podia, eu tinha. Eu tinha desconforto, eu não tinha desejo, eu não tinha libido. E aí, isso trazia um conflito muito grande. E na última consulta médica que eu fui, o meu médico me encaminhou para um sexologista. Ele falou, olha só, eu creio que o seu problema já não é um problema hormonal.
o seu problema é um bloqueio. Então, você precisa fazer uma... Finalmente alguém entendeu. Finalmente alguém entendeu o teu problema, a tua dor. Sim, só que aí eu não cheguei a fazer esse acompanhamento com sexólogo, não. E dentro desse, né, desse meio tempo, o último medicamento que eu usei foi um gel de testosterona que ele me passou para que eu me manipulasse, e eu falei, e aquilo estava me estressando. Eu falei, meu Deus, por que dá tanto trabalho para fazer uma coisa que é tão natural para outras pessoas e para mim é tão difícil? E eu não entendia. E o Eliésio, nesse período, nesse último período, ele teve muita paciência, ele me ajudava a usar esse gel, mas não era fácil para mim e era desgastante. Às vezes me dava um nervoso tão grande que aquilo babava a relação, sabe? Falava, a gente começava muito bem e falava, e eu ficava nervosa, eu falo, para mim já deu e não dava mais. E aí também chegou um momento, Azália, em que qualquer barulho me incomodava. E aí eu não me sentia confortável comigo mesmo mais. E eu notei que eu tive, né, um conflito comigo mesmo. Eu já passei a não gostar mais de mim. Eu me olhava e eu não me gostava, sabe? Sendo que antes eu olhava para mim e a autoestima estava elevada. A minha autoestima estava tão baixa que eu olhava para mim e eu me sentia tão feia, mas tão feia, que se a luz não tivesse apagada, nem acontecia. Se passasse um pernilongo voando, para mim tinha um helicóptero no quarto. Então, e aí isso gerava um grande conflito. Se estava frio, eu tinha que me cobrir. Se estava claro, eu tinha que apagar a luz, tinha que fechar a cortina. E eu fui ficando assim. Sim. E Eliésio ri, porque não é fácil. Né? E assim, e ele teve paciência, porque às vezes, dentro de um momento de intimidade, a gente parava umas 15 vezes porque tinha um pernilongo voando, tinha que matar o pernilongo primeiro, tinha que ver que situação que era muito desgastante. E eu lembro que depois de usar esse gel, eu encontrei a maca peruana, né, que dizem que aumentava a libido e tal, e eu conheci e eu fiz o uso, né, da maca peruana, que é uma pílula, né, e comecei a usar. Nessa, assim, eu senti alguma coisa. Cheguei um dia, dei a pílula para ele. Falei, ó, pra mim não tá adiantando muita coisa, não, mas toma aí. Ele não esperava de eu contar isso, não, tá, gente? E aí eu dei para ele um comprimido ali, né? Uma cápsula. Ela é uma cápsula gelatinosa. E aí eu dei uma cápsula para ele. Aí ele me cobrou o dia todo. Ele, não, você não devia ter me dado esse negócio, não. Eu passei estreito. A Azália deu uma gargalhada gostosa. A Azália depois eu falei, e agora o que eu faço? A Azália não aguenta. Eu não aguento, não eu. E isso, assim, eu vi que, assim, teve um resultado já, mas isso após há 4 anos, eu já vinha me trabalhando, tentando me aceitar, tentando me controlar, e não era fácil mesmo assim. E aí um dia, né, nós conseguimos, eu falei, gente, o que aconteceu até agora não importa, porque nós nos ofendemos muito dentro desse período, tá? Mas eu me lembro, Azália, que num dia de discussão, eu falei assim, nossa, você é chato demais, porque eu não sou muito de cobrar, como é o costume de muitas mulheres, mas esse é um papel dele. Falei, nossa, é chato demais, se você fosse uma mulher, homem nenhum te aguentava, porque você é muito enjoado. Quer saber que hora que eu sair, que hora que eu chego, aonde que eu vou, com quem eu vou, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu não te pergunto nada, você vai para o trabalho, eu não quero nem saber como que foi seu dia, meu filho, a sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida. E assim a gente estava vivendo. E aí um dia eu falei com ele assim, não dá não, tem que separar, vamos assinar o divórcio. Eu falei, não, amanhã você falta que nós vamos lá embaixo, vamos resolver essa situação. Ele virou para mim e falou assim, eu casei para ficar casado, brigou e saiu. Eu falei, meu Deus, a frita. Olha o que a minha filha fala pro meu genro, meu querido, é até que a morte o separe. Então, se tu quer separar, tu que morra, porque eu não vou divorciar. Então, isso eles brincando, né? Até que a morte o separe, minha amiga. Então, alguém tem que morrer. Sim, mas não foi fácil não, tá, Dália? E aí, aquela situação me deu medo. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me livrar desse homem?
E aí, ele querendo resolver essa questão, né? Não, eu casei para ficar casado. E quem ia tirar isso da cabeça dele? Eu falei, meu Deus, eu tô frita. Esse homem é doido, ele é um psicopata, porque um casamento ruim desse, ele quer continuar casado. Pra quê? Falei, isso tá fazendo mal para nós dois. E aí, assim... Ô, Lio, rapidinho, a Anne está comentando aqui que ela está passando por isso, né? Por uma situação onde o esposo está falando de separação. A gente pode conversar depois sobre isso, tá, querida? Porque às vezes são situações e situações, né? Como a Anne não viu a nossa primeira live, né? Houve uma dor, houve uma situação na vida desse casal, a perda de um filho, e para eles dois superarem foi uma coisa muito complicada, né? O luto foi muito doloroso. A Lio, ela foi totalmente ferida na sua sexualidade, na sua feminilidade, na sua autoestima, na sua autoimagem. Então, eles chegaram no ponto que chegaram por conta dessa dor. Mas você querendo, a gente pode conversar depois sobre essa questão, o que está acontecendo. A gente precisa de ver a dinâmica, né, Lu? A gente falou sobre isso Sim. na live passada, a dinâmica do relacionamento, que quando você foi me contando a história, eu entendi que a sua dinâmica era uma dinâmica disfuncional. O relacionamento de vocês, ele estava disfuncional. O que é algo disfuncional? Quando não está dentro da sua função. Quando cada um está dentro da sua função, o negócio acontece. Mas existe a dinâmica de relacionamento abusivo, tóxico. Então, a gente tem que saber, viu, Adciane, em qual dinâmica aí está reverberando o seu casamento, para que o marido de repente fale separação, se de repente vale realmente a pena manter o casamento, ou se vale a pena separar mesmo, tá? Eu sou do tipo assim, se minha aluna chega contando, é uma situação que eu percebo que o relacionamento é abusivo, é tóxico, eu falo para ela, ou vocês procuram ajuda mesmo, os dois, né? Porque do mesmo jeito que existe homem endiabrado, né? Existe mulher também que inferniza a vida do cara, que é tóxica, abusiva. A gente viu aí a questão do Johnny Depp, aquele ator muito famoso. O cara era abusado emocionalmente pela esposa. Olha que trem de doido. A gente não imagina isso. E a gente sempre ouve que Na verdade, sofre. a gente aconselha o seguinte, a relação sexual do casal, quando ela não é saudável, ela faz mal aos dois, ela não afeta um só. Exatamente. E, infelizmente, embora aquele que saia falando de forma mais bruta ou agressiva, costuma estar tão ofendido quanto o outro ou mais ofendido. Então, assim, é difícil pesar na balança como que está essa situação. Mas eu creio, Anne, que é um caso para a gente conversar se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema específico, onde foi eu que me envolvi na pornografia, não foi meu marido, tá? Então, querendo resolver essa questão que eu me encontrava na época, eu comprei DVDs de pornografia, onde, devido à cobrança do meu marido, eu comecei a assistir esses vídeos. E olha que eu nunca consegui assistir um vídeo todo, tá, Zalha? Eu nem te falei isso. Nunca consegui assistir um DVD todo. Por quê? Ali tinha 4 personagens e isso era ali, cada personagem, né? 4 casais seriam, mais ou menos. Ou a mesma personagem com múltiplos parceiros. E isso, assim, eu pensando que iria me ajudar, eu adquiri esse conteúdo para mim, tá? Eu já estava há um tempo na igreja, convertida, mas eu já tinha vergonha de estar nessa situação e eu já tinha procurado recurso médico e não consegui resolver essa questão. E o Elias me falava, isso é coisa da sua cabeça, você tem que querer, você tem que querer. Era quase uma imposição. E eu falei, como que eu poder, né? Sim. E eu não conseguia, e isso me deixava muito aflita. Eu falei, como que eu tenho que querer? Só que eu tenho dificuldade de chorar. Então, assim, ao invés de eu chorar, de eu ficar agoniada com aquilo, eu ficava agoniada e nervosa, muito nervosa. Então, eu encontrei ali um meio de escape para tentar resolver o meu problema. E eu fui na maior cara de pau, não pedi ninguém para comprar para mim, juntei junto com os DVD infantil que tava lá, coloquei junto ali, minha filha, comprei, saí batida com a vergonha danada, mas a cara não ficou vermelha, não. E eu trouxe, e eu mantinha escondido.
Só que chegou um dia e o que acontece? Eu ficava tentando encontrar cenas que fossem mais parecidas comigo, como se fosse uma relação natural entre o casal, para eu assistir e ver se aquilo me trazia alguma empolgação ao ponto de eu... A gente sabe que não tem nada natural naquilo, né? É uma parada tão de doido, você não consegue. E aí, Natália, foi que a minha situação piorou, porque eu olhava para aquilo e eu ficava horrorizada, eu arregalava o olho, eu falei, gente, como que uma pessoa se presta a um papel desse? E eu tô assim, meu Deus, eu não consigo. E eu assistia de novo aquele pedacinho, e aí eu sabendo mais ou menos quanto tempo se passava até determinada cena do filme, eu pulava para aquilo que ficasse ali mais natural para mim. E mesmo assim eu via, e aquela questão de cuspir, de bater no rosto e tal, eu falei, gente, nem por dinheiro eu me prestaria um papel desse. Quando ele chegava, que aí eu já tinha assistido o filme, eu estava pior do que se tivesse assistido. E aí aconteceu que um dia ele chegou e eu estava vendo o filme. Ai, Azália, esse dia não prestou. Ele sentou com a pipoca do lado para assistir também? Aí sim, aí que ele ficou animado. Aí ele falou assim, nossa, comprou um filme e tal. E assim, acho muito importante isso, porque ele não sentou para assistir o filme comigo. Ele aproveitou que eu estava assistindo, como se eu já tivesse ali, né, absorvido tudo que estava passando ali, e partiu para ação. Menina, eu não tinha para onde correr, eu tô assim, meu Deus, o que que eu falo, o que que eu faço, como eu ajo, eu não sabia o que fazer. Eu falei, agora eu tô enrolada, agora eu não tenho o que fazer. E naquele dia eu cedi, aconteceu, nós tivemos ali o nosso momento, mas não foi nada confortável, e eu comecei a pensar assim, ele quer fazer comigo como aquele ator faz com a atriz pornográfica. Falei, meu Deus. E eu olhava isso cada vez com mais firmeza. Olha só o que ocasionou para mim. Não resolveu a minha situação e trouxe uma questão em si muito pior do que a que eu já estava. E aí eu tô assim, meu Deus, agora sim, porque eu não tenho desculpa, onde que eu arrumei esse filme? Ele nunca me perguntou, beleza? Ele nunca me perguntou onde que eu arranjei aqueles filmes. Ele queria resultado, minha filha. O processo não importa, ele queria o resultado. E isso foi, eu fiquei ali, eu tinha 4 DVDs guardados, e até que um dia eu falei, gente, isso para mim não serve, porque é um conteúdo muito baixo para mim, e eu não me vejo como aquela pessoa, eu não penso como ela, e ali eu via que algumas situações era mesmo totalmente por dinheiro, que as pessoas assim já estavam naquela vida, já não tinham amor aos seus próprios corpos. E eu fiquei ali com aquilo na cabeça, maquinando muito tempo, tá? E aquilo custou sair da minha cabeça, aquilo trouxe para mim um lixo psicológico muito grande, onde eu passei a ver então o sexo como a coisa pior do mundo. E aí sim, aí já não tinha o que fazer. Então, passei depois de um tempo a tentar me livrar disso ali. E aí aquelas cenas começaram a vir na minha cabeça. Eu deitava, mesmo né, atarefada, com a minha vida corrida, aquelas cenas fixaram na minha cabeça, algumas cenas. E eu tô assim, meu Deus, e agora? E chegou um ponto que se ele chegasse em casa e contasse qualquer situação de algum amigo, alguma questão que eles estavam passando, aí acabou, aí já era. Aí ele falava assim pra mim, nossa, não pode falar nada que eu sei meia doida. E começou com essa questão de que eu era meia doida, e às vezes assim, eu levava muito a sério, muito a ferro e fogo essa questão. E para mim me livrar desse conteúdo, eu ficava com medo até de jogar no lixo depois do mal que me causou, porque assim, como eu comecei a ver o sexo como a pior coisa do mundo, eu comecei a pesar na balança que casal faz amor, qualquer outro tipo de gente faz sexo. Porque eu vi ali como uma junção de duas pessoas em que não tinham afinidade nenhuma, mas que estavam ali ou pelo prazer físico, ou pelo dinheiro, ou por alguma circunstância da que eu não conseguia sair, né? E para mim voltar à minha vida sexual ativa, eu me lembro que teve uma vez, né? Amanhã é dia dos namorados, né? E eu falo que teve uma vez que ele comprou para mim, nesse período, um conjunto, né? Uma lingerie. Eu olhei assim,
eu falei, tá enganadinho comigo. E eu usei essa expressão, tá enganadinho comigo. Vem falar que é presente para mim, quem vai se beneficiar é ele, vai ficar cheio de onda pro meu lado. Falei, não vai prestar. Fiz de conta que não vi. E aí ele começou a falar, não tem como te agradar. Eu falei, eu estava sempre armada nessa questão. Tudo que me levava a pensar na intimidade, eu estava sempre armada. Eu não queria de nenhuma forma. E aí, como ser bênção na vida do marido sem a intimidade do casal? E sabe o que é interessante? E nós ajudávamos bem, Azália, em todos os pontos, menos na sexualidade. Sabe o que é interessante? É que nós, a galera cristã, né, vamos colocar assim, nós que temos a Bíblia como um livro de princípios bíblicos, muitos casais estão com suas vidas ferradas, estão com o casamento ferrado, porque entenderam que sexo é uma coisa suja, entenderam que sexo é algo imundo, do diabo, que não sei o quê. Aí eu pego o livro de Salomão, aquele livro de Cantares, rapaz, você vê aquela mulher descrevendo Salomão, eu fico imaginando, para, essa mente aqui tem que voltar para ele. Ele descreve a Sunamita descreve. Tudo bem que tem um lado espiritual da coisa, né? Óbvio. Que fala muito ali da questão espiritual. Mas se a gente for fazer uma análise mesmo, aquele livro está falando da sexualidade do casal, de Salomão e da Sunamita. Você observa que ela fala dele, como ela descreve o corpo dele. Onde é que eles fazem amor? Eles saem marcando castelo, né? Quem lê e tiver entendimento, vai perceber que é aquela brincadeira de cachorro de marcar território. Salomão fazia aquilo com Sunamita, saía pelo castelo, marcando território. Marcando território. Exatamente. Até aqui, na sala lá, meu filho. Eu não vou aguentar, eu vou ter que comentar, porque nós fizemos uma bancada na cozinha ali, que aquela bancada é um alvo muito grande. E assim, vira e mexe, eu levanto cedo para fazer marmita, e ele fala pra mim, ainda não te peguei naquela bancada, nossa casa é muita gente. Eita, esvazia a casa, beleza? Ó, te dá um toque. Esvazia a casa, bota o tudo pra cada tia. Cada esta mulher tranca todas as portas. Tu não sai daqui não, neguinha. Nem tão cedo. Entendeu? Então, assim... Como que foi que eu solucionei esse problema, Azália? Foi importante falar dessa parte, né, da pornografia, como que eu adquiri esse conteúdo, eu achando que iria resolver um problema, né? E na verdade ele trouxe mais problemas para minha vida. Ele trouxe para mim um lixo emocional muito grande, onde eu me colocava como pessoa no lugar daquelas mulheres, como família, e um sofrimento que tem por trás daquilo ali, porque eu imagino que depois que uma pessoa grava um filme daquele, ela deve sentir uma tristeza muito grande, ela deve se sentir lixo, se sentir usada, e não se sentir amada por ninguém. Então a maioria das pessoas que às vezes se envolve, né, num conteúdo desse, ou que está aí na vida de prostituição, elas não é que elas não tenham amor próprio, algumas até têm, mas se sentem como o lixo da sociedade e que ninguém as ama, que ninguém tem nenhuma consideração. Lio, e é importante a gente enfatizar o seguinte, que a própria sociedade, aqueles que consomem os conteúdos, são principalmente aqueles que atiram pedras. Sim, são os que mais apontam. Você vê, assim, eu particularmente, eu sou muito apaixonada por música. Hoje eu estava falando com uma amiga, que é por isso que eu gosto do bom e velho rock. Que não tem aquela apologia a adultério, não tem aquela apologia a sofrimento. Né? E recentemente, há um ano atrás, né, praticamente, a gente viu a morte daquela cantora. Eu até então não tinha ouvido as músicas dela. Teve muita polêmica e tal, que foi castigo de Deus, que foi Satanás que pegou a alma, que não sei o quê. Cara, aí parei para analisar a música dela, ela falando, né, muito falava assim, das prostitutas. Aí fui ouvir a música, né, e não lembro, sertanejo eu não gravo, então, assim, com todo respeito a quem curte, não é minha área, eu gosto da guitarra mesmo, então...
tem uma música dela, eu não lembro, cara. Eu vou dizer o que eu lembro da situação da música. Que ela fala, tipo assim, a mulher de programa, a prostituta tá lá, e as pessoas condenam, as pessoas jogam pedra, mas ninguém sabe o que ela viveu para estar ali. A gente condena muito, né? A gente Sim. condena muito, mas não abraça, não sabe por quê. E a pornografia, querendo ou não, é uma porta para isso. E, na verdade, quando a gente vê que a gente para assim de apontar o dedo e começa a estender as mãos, as coisas mudam, né? Eu sei que em muitos dos casos, né, o acolhimento ele não resolve essa questão. Muitas pessoas não se veem saindo desse meio devido às dificuldades, devido ao apontamento, e elas se auto-julgam. Então, assim, elas se sentem tão menosprezadas, tão julgadas, tão apontadas, que elas não veem um meio de sair disso sem criar um conflito com outras pessoas. Porque, na realidade, independente de pornografia, de prostituição, ninguém é melhor do que ninguém. Só que essas pessoas, elas estão sofrendo uma pressão e uma prisão psicológica muito grande, onde a gente não consegue prisão auxiliar em nada. E espiritual. Boa noite, Flávia. Sim. Obrigada, amém. E espiritual. Ei, Flávia, boa noite. Fabiano, boa noite. Olha o tanto de ligação dessa galera aí que vive na prostituição, na pornografia. Olha o tanto de ligação de almas que essas pessoas fazem. Sim. E às vezes a prostituição começa e as pessoas ali elas têm auxílio às drogas e à bebida, onde acabam com a saúde física, né? A emocional já vai embora mesmo, com todo tipo de situação que elas enfrentam, né? Todo tipo de situação, seja com gravação de vídeo, ou seja, as pessoas que estão na rua hoje, elas sofrem muito com isso. Então, quando a gente entende que existe uma dor muito grande, um poço cavado muito fundo, onde essas pessoas, por vontade própria ou por influência dos outros, cavam e pulam, né? Quem é que vai socorrer? Onde nós entramos nessa história, né? E eu vejo, Azália, que, para mim, quando eu tive a minha última gestação, foi num período muito conflituoso também, né? Porque, embora a gente não tivesse bem na nossa vida íntima, aconteceu de que em uma dessas relações não consentida, eu fiquei grávida. E aí, sim, aquilo, assim, mesmo sem eu saber que eu estava grávida, eu não podia ver o Eliésio. O fato dele existir, dele chegar perto para mim, já me irritava muito. E isso, depois de um tempo, eu comecei a passar muito mal, e eu já não dormia direito, eu trabalhava em excesso e pensava que poderia ter sido ali alguma questão de saúde acarretada devido à estafa. E eu estava grávida, mas eu não tinha sintoma de gravidez. E no meu ciclo menstrual, acontecia 2 vezes ao mês, com grande fluxo, então a possibilidade de eu estar grávida para mim era mínima, até porque a gente não tinha tanto contato íntimo mais, porque devido aos conflitos, quanto menos, melhor para mim. E quando eu fiquei grávida... Né, por menstruar 2 vezes ao mês. Sim, e quando eu fiquei grávida? Azália e essa notícia. Eliésia regalou um olho, eu lembro que eu passei muito mal nesse dia... E a minha pressão, eu estava tendo queda de pressão absurda. E um dia ele chegou, eu estava caída em casa, ele me levantou e foi num desses períodos em que eu iria embora com a mala pronta. Você tinha que ver que situação. Ele falou, cadê o almoço? Falei, não fiz almoço não estou em condições de fazer almoço. E aquele dia eu passei o dia todo deitada, eu não conseguia me levantar. Porque se eu tivesse me levantado, eu teria ido embora naquele dia, na realidade. Eu não sei se foi uma intervenção divina, que eu acredito que seja. E aí ele chegou, nesse dia ele estava trabalhando dentro da cidade, ele não conseguiu almoçar porque não tinha nada pronto e preocupado, foi embora, comeu uns pães, venceu o dia e falou, não, você pode ir embora a hora que você quiser, mas eu vou te levar no médico primeiro. Falei, não quero médico, não quero que você cuide de mim. E ficou aquela questão. E aí, numa segunda-feira, marcamos o médico, aí ele foi comigo, me acompanhou, e eu falei para a doutora assim, doutora, eu só preciso que a senhora me passe um remédio, porque a vida já estava horrível. Eu trabalhando em excesso. E o conflito
Nossa, o diálogo era quase zero, e quando tinha diálogo era um confronto. E ela falou assim para mim, o que tu sente? Aí eu expliquei para ela, era uma doutora cubana que estava aqui, ela falava o português, mas assim com aquele sotaque bem forte. E aí ela falou para mim, o que tu sente? E eu expliquei para ela, e ela falou assim, tu tá grávida? Eu falei assim, não. É ela, como que você sabe disso? Tu usa anticoncepcional? Aí eu falei para ela que não, que a gente tinha o método do coito interrompido. E aí ela falou assim para mim, olha, eu só posso te passar um remédio depois que você fizer um teste de gravidez para mim. Aí eu fiquei irada, eu fiquei brava demais da conta. E o Eliésio comigo. E eu falei, gente, grávida eu não tô. E eu tinha toda a certeza do mundo que eu não estava grávida. E aí ela falou, então faz o exame para mim, à tarde eu atendo novamente, você pode vir aqui com o exame que eu vou te medicar se você não estiver grávida. E eu aproveitei que eu estava em jejum, já colhi o sangue e eu tinha que trabalhar 1h da tarde. Eu peguei, o Eliésio que pegou o resultado do exame, 12h, trouxe o exame, era 12h30, eu tinha que trabalhar 1h, eu abri aquele exame e ele não tinha aberto o exame. Quando eu abri, que eu vi o resultado, eu quase infartei, eu chorei demais da conta. E nesse dia eu briguei, esfreguei o exame na cara dele, falei, olha o que você fez comigo, você acabou com a minha vida. E aí ele tá assim, eu não tive culpa não. E falou para mim, de quem que você tá grávida? Eu falei, meu Deus, agora era só o que me faltava. Porque o nosso contato íntimo era por um curto período e mesmo assim com um intervalo muito grande. E na época eu já estava grávida de 3 meses. E aí ele começou, e eu não gosto, Azália, ele tem uma mania de brincar que me estressa muito. Nesse dia ele falou assim para mim, é por isso que você não estava podendo me ver, eu não estava nem podendo chegar perto de você. E ele usou essa expressão, você estava igual a vaca brava. Né? E assim, eu chorei muito, Azália, porque assim, a vida já não estava fácil. Eu falei, agora grávida, eu falei, meu Deus. Comparada com a vaca, né? Ô, meu pai. Ele falou, você tá igual a vaca brava. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi onde tudo começou a mudar. Ele começou a ter mais paciência comigo. Daí para cá, ele começou a me dar um apoio, porque ele vinha acompanhando, né, os ciclos de saúde em que eu me encontrava. E não estava fácil a minha situação, Azália. E aí eu só briguei com ele nesse dia e falei, não tem problema. Filho cresce. Esse menino vai nascer, você vai pagar a minha cesariana, a minha laqueadura, porque eu não vou ficar me enchendo de filho. E eu brigava, porque na época ele bebia bastante. E quando ele bebia era pior, porque ele chegava em casa animado, né? Nossa, Deus. Eu falei, gente, eu já não queria nada com eleição. Ele vem soprando. Falei, quase falando carioca. Mineiro falando carioca, você pode ter certeza, tá bêbado. Mas olha só, a dor do Elis, ó, para você ver, Lil, você foi ferida, né, com toda a situação que vocês passaram, a dor de vocês. Você foi atingida de uma forma, e o Eliésio já foi atingido de outra. O homem, né, infelizmente, eu não sei como é que seria eu, mãe de homem, mãe de mulher, e até dias atrás o meu genro comentou comigo que a minha filha tinha dificuldade de usar o dinheiro dele, porque desde muito cedo eu ensinei a minha filha a ganhar a grana dela, então para mim aquilo era lindo. Ela é independente, então ela vai ter a grana dela. Então, às vezes, para ela usar a grana do marido, ela conversa, ela tipo pede. Aí ele fala, amor, mas pelo amor de Deus, você não tem que me pedir, porque graças a Deus, eles dois se dão muito bem nesse quesito. Ela é muito boa administradora, né? E ela conquistou a confiança dele de uma forma linda. E ele, meu amor, mas você não precisa me pedir, né? Porque ele sabe que ela não vai usufruir à toa. Ela é muito sábia. Então, assim, já o homem, ele cresce ouvindo dizer que não pode chorar. Homem não chora. Homem cala a boca, engole a dor, né? Engole o choro. Homem não chora. Macho, o que é macho? Não chora. Que não sei o quê. Isso não existe. Cara, imagina. Aí como é que o Eliésio vai segurar a peteca dele? Pô, vou tomar uma, porque... Né? Tem homem que vai para o álcool, tem homem que vai para os jogos, tem homem que vai para a zona. Eu tenho homem que vai... Cara, eu preciso aliviar a dor.
Sim. Ele precisa. E eu falo, Azália, que assim, eu nunca tive, durante um grande período, eu não tinha dificuldade de me arrumar, mas eu perdi a minha sensualidade. Eu não me Você queria sentia ficar bem. feia, né? Que você não queria chamar a atenção dele. Não. E às vezes, o que acontece? Ó, nós passamos muito tempo, até mesmo sem tomar banho juntos. E às vezes ele sempre chamava, vem tomar um banho comigo, eu falei, e eu brigava sério, e ele criava uma confusão comigo. Você é minha mulher, você pode tomar banho comigo, o que tem de errado? Não, não sei o quê. E eu falei, é ruim, sabe por quê? Toda vez que ele me chamava, ele não perdia a viagem, não. Então eu falei, é ruim, eu me esquivava mesmo. E aí, passou um tempão, e era um meio estratégico que eu tinha de estar me esquivando dessa situação. E aí tinha essa questão. Até hoje, a única coisa que a gente combina mesmo para dormir, nós dois não usamos travesseiro. Agora, ele sente um calor excessivo e eu sinto um frio excessivo. Não. Eu me cubro todinha, tenho que tampar os pés e a cabeça, e ele não tampa nada. Então, assim, era aquela confusão para dormir. Eu não sei que calor que você sente, e ele puxava a minha coberta. Então, pra gente que dorme toda coberta, se puxar a coberta, meu Deus, o estresse sobe rapidinho, assim, como se fosse um termômetro, sabe? E aí aquilo causava conflito também. Mas quando eu consegui me livrar da pornografia, eu fiquei aliviada, porque eu sentia como se tinha ali uma sombra, sabe? Mas aquelas imagens que tinha na minha cabeça, daqueles vídeos, demoraram muito para sair. E sabe quando houve o entendimento... Sabe por que isso? Aí a gente volta, a gente precisa falar novamente de Mateus, né? Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. E quando a gente adquire o hábito de nos alimentar, vamos colocar assim, da pornografia, é óbvio que vai ter algum resultado. A pornografia resultado positivo. Sim. Chegou uma época também, Azália, que a gente tinha dúvida se um tinha traído o outro. Olha aí, porque tu mandou tanto ele tanto ele pra zona que, ó o decreto. A palavra. Então, e isso assim, a gente chegou a ter dúvidas e a gente sempre conversou. Depois desse tempo de conflito, a gente conversava e a gente falava das nossas dores em relação ao óbito do nosso filho. E quando foi nesse ano, sabe, a gente conversou e, assim, a gente fala, nós estamos curados. E essa questão, para a gente ser curados, trouxe um alívio muito grande, porque nós já viemos nos trabalhando, né, desse período onde aconteceu até agora, mas essa questão da sexualidade afetada, isso nos acompanhou por muitos anos. E assim, eu vejo o cuidado de Deus em preservar o nosso casamento nessa questão. Por quê? Em algumas questões, a gente vê que pessoas que têm uma vida sexual ativa ainda tem um índice muito grande de adultério de ambas as partes ou de uma das partes, e isso não aconteceu no meu casamento. Então, assim, o cuidado de Deus conosco, né, entendendo ali, né, guardando cada um de nós dentro das nossas dores, e preservou. Não foi fácil, nem para mim, nem para ele. Hoje eu consigo olhar e eu via que às vezes, assim, ele vingou muitas das dores dele no trabalho, né, e no álcool também, né, e aí era mais um motivo para eu questionar. Só que aí, o que acontece, Azália? Eu acho que quando eu abri uma nova visão da mudança que ele teve, isso me ajudou bastante. Porque ele não tinha se tornado um homem de quem eu me orgulhasse. E isso eu bati na tecla muitas das vezes, porque nós mulheres gostamos de ter quem cuida da gente, de ter o sacerdote do lar, de ter o amigo, de ter o amante, né? O esposo carinhoso. Às vezes ele é chato, mas ele tem essa parte carinhosa que eu não tenho. Deixa eu só te interromper. O que acontece? Essa parte é uma parte muito séria, né? Eu tenho uma referência de Paulo, agora eu não lembro qual que é a carta de Paulo. Ele diz o seguinte: homem, ama a tua esposa, assim como Cristo ama a igreja. A igreja. Né?
E mulher, seja submissa ao teu marido. O que está acontecendo hoje, que muitas mulheres não entendem o que é submissão. Submissão é você Sim, estar junto com o teu marido na missão de vida de vocês. sim, Isso é ser submissa ao marido. É caminharem junto em uma missão. Né? Eu costumo falar que Deus não une casal. Deus une propósito. Qual que era o propósito de Eva com Adão? Era lhe ser parceira, né? Era lhe ser companheira. Esse era o propósito deles dois. Enfim, boa noite, princesa. Projeto de Saúde aí com a Andréa. Acabou de chegar. boa Então, seja noite. muito bem-vinda, meu amor. Então, o que acontece? O homem, quando ele compreende isso, que ele é o sacerdote, é muito importante que a gente enfatize isso. O homem, ele representa Deus no casamento. E quando o homem, ele ama a mulher, olha só, homem, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. O que Cristo fez por nós? Cristo se sacrificou. Morreu pela Cristo morreu pela igreja. Eu quero saber quem é o macho que morre pela mulher. Olha, no caso do Eliezer, morreu. De certa forma, ele morreu em sua masculinidade, ele morreu em suas emoções, entendeu? Ele morreu em sua sexualidade. Já pensou se ele tivesse feito, né, o que tantos outros homens já fizeram ou fariam, ouvindo o teu comando, ouvindo a tua ordem? Rapaz, será que esse casamento estaria como está hoje? Será que vocês estariam aqui comigo nesse bate-papo? Cara, muito dificilmente. O Eliezer teve um papel fundamental. Não sei se ele, naquele momento, ele tinha essa consciência, mas ele teve, cara, uma atitude, uma atitude linda. Né? Eliezer, se quiser a palavra, te dizer como é que foi esse momento, por favor. Pode falar, né? Seu ponto de vista, Não, como que foi? Mas tipo assim, a pessoa que conheça, que ponha primeiro Deus na casa, que é o certo, é o centro, já tem isso na cabeça, entendeu? A gente já sabe, quem conhece a verdade, a gente já sabe, não, a mente cobra se eu fazer isso, tô fazendo errado. Hein? Que lindo, cara. Ele vestiu mesmo. Ele se revestiu de sacerdote da sua casa, né? Ele representou verdadeiramente a Deus, a Cristo ali, cuidando da esposa, suportando tudo. Cara, Lio, você é muito agraciada mesmo. Você é muito agraciada com esse marido, muito agraciada, né? E como é que foi o desligamento, Lio? Como é que foi o deixar essa questão da pornografia, de se livrar disso tudo? E a consequência. Sim, eu cheguei a juntar aquilo para jogar fora, né? E um dia eu falei, eu não posso nem ter isso na minha casa, porque embora eu não tivesse mais assistindo aqueles vídeos, eu precisava jogar aquilo fora, eu não podia ter acesso, até porque eu tinha meus filhos, eu falei, uma hora ou outra eu não vou estar em casa, esses meninos vão encontrar esse DVD, como que eu explico? Eu falei, além de feio, eu falei, eu me sentia pesada, porque eu trouxe com as minhas mãos. Eu falei, não foi ninguém que trouxe, ninguém que me ofereceu, eu busquei isso para a minha vida. Me fez muito mal, mas quando eu consegui me livrar daquilo ali, um dia eu quebrei o CD, coloquei, eu falei, ninguém precisa assistir isso, porque eu acho que aquilo que me causou mal também vai causar mal para os outros, embora às vezes alguns homens possam ver isso como um benefício momentâneo. Por trás disso, por trás da intenção, por trás desse conteúdo, existe uma ação tanto maligna quanto maléfica, né? Existe alguém que lucra com essas vidas que se prostituem e que estão ali entregues, né, ao pecado, ao vício do sexo, porque para muitos homens, né, existe um vício, né, uma descompensação sexual, porque não tem um controle. E o que acontece? Eu me vi livre disso e sem prejudicar outros, nesse sentido. Eu falei, agora eu tenho um problema que é só meu, eu preciso tratar desse problema. Só que aí eu precisava ver no Eliezer um homem transformado também, porque eu não via nele um herói, um amigo, e na época Eliezer aprontava as deles, tá? Ele aprontava algumas, e assim, quando a gente vive a nossa vida conjugal, o nosso cônjuge, ele tem que ser o nosso parceiro, aquela pessoa de quem a gente se orgulha. E eu precisava de um motivo,
porque eu não encontrava um motivo dentro daquela situação, dentro daquela crença, dentro daquela realidade em que eu vivi até 2018, eu não via. Eu não tinha um motivo para elogiar ele. E às vezes ele chegava e falava, nossa, você tá linda. E se eu me arrumasse e ele partisse para cima, aquilo já gerava um conflito muito grande. E ele ficava, para que você se arruma então? Você é minha mulher. Eu falei que sou sua, eu sou eu, você é você. E eu usava essa expressão para poder sair fora. Só que às vezes não tinha como. E assim, eu hoje consigo ver o quanto ele foi paciente, né? Ele não foi amigo o tempo todo, porque só quem é homem vai entender a cabeça dele. E ele tinha as dores dele também. E só quem é mulher vai entender a minha cabeça naquele período. Então, assim, por isso que tem o cuidado de Deus, porque duas cabeças, cada um com uma realidade. Isso. Você citou aí o ano de 2018? Foi. Vocês estavam passando por isso de 2017 para 2018? De 2012 até 2018. Certo, porque a última crise de depressão sinistra que eu passei foi em 2017. Em 2018 eu estava sendo curada. O processo de cura estava começando na minha vida. Então também foi um processo muito sinistro que eu passei. Era interessante, olha a conexão que a gente tem. Como eu amo o Instituto Sou. Como eu amo a família Sou, A Anne está perguntando aqui, ó. Eu sempre pergunto como foi o seu dia, mas ele nunca me pergunta como foi o meu. Então, Anne, olha, eu creio que pode estar acontecendo com você o seguinte, você tem a personalidade que o meu marido tem de perguntar. Eu não tenho esse costume, então pode ser que o seu marido tenha, né, o costume ou o hábito, ou seja, né, racional como eu. Então, pode ser isso, mas se é uma necessidade sua de que ele se preocupe, eu acho que um bom diálogo pode resolver. Eu não sei qual é a questão, mas às vezes é importante a pessoa perguntar como que foi seu dia. Eu, particularmente, não tenho muita paciência com isso. Eu, como pessoa, como ser humano, ele sabe. Eu não gosto. Ele sempre dá beijos nos bebês. Aí pode ser que haja aí algum conflito, alguma falta de perdão, alguma questão que não foi resolvida. Eu vou dar até uma dica. Eu tenho Sabe o que eu fazia? Às vezes a gente estava, né, chateado um com o outro por algum motivo. E eu perguntava, você vai me levar em tal lugar? Porque a gente tem moto. Aí ele, te levo, mas tinha que ser no tempo dele. Então eu descia e ia caminhando. E ele vinha, eu não montava na moto. Quantas vezes eu fiz isso no meio dos outros? Os outros ficavam olhando ali e eu largava ele ir. Falei, não vou montar. E continuava mandando a ele, monta. Eu falei, não monto e tchau. E assim, eu ia. Então, assim, são gênios, né? Na verdade, nós temos a nossa personalidade e é bom trabalhar isso, viu? Porque quando a gente se conhece, a gente começa a nos compreender melhor e começa a entender qual é o mapa do outro. Porque dentro do meu mapa tá certo, tudo que eu fiz tá certo. Dentro do mapa dele eu estava errada. E como que isso perseverou, preservou até agora? Hoje nós temos a sabedoria para lidar um com a realidade do outro. Só que para mim, essas questões de bom dia, boa tarde, como foi seu dia, não faz a menor diferença. Para ele faz. Lil, olha só, eu ainda acrescento, mediante tudo isso que você falou. Eu tenho uma aluna que ela tem uma carência enorme, né? Não é de agora que ela passa por esse tipo de situação com o marido. E já era para estar vivendo, como eu falo, a lua de mel, porque os filhos já estão adultos, alguns já casaram. Acho que ela só tem uma filha dentro de casa. E uma filha já é uma mulher, já é um jovem. E o que acontece? Porque meu marido me nota. Eu falei, cara, porque acontece muito disso, né? A mulher dependente, o ser humano dependente emocional. Ela é tão dependente emocional que ela precisa que o homem note. E quando isso acontece por quê? Porque, de repente, ela própria não se ama, ela própria não se nota, ela própria não tem prazer na companhia dela. Então, de repente, não seja... Na verdade, às vezes, algumas pessoas se anulam e acham que o outro está anulando. Exatamente. Né? O caso da Ana, ele tenta aconselhar, né, uma dica.
cresce, vai olhar mais para você, e parar de depender tanto do marido, da pessoa. Dê atenção a você, sabe? Faça o que você gosta, se ame em primeiro lugar. Amar o próximo, mesmo. Às vezes a pessoa Mas mais tem que ama o amar marido que primeiro, ela né? mesma. Exatamente, ela Sim. não se ama. Ela ama o próximo, mas não se ama. Como que o negócio funciona? Não funciona. Nunca que o homem vai amar. Se a própria mulher não se... Eu falo, Natália, que diante das cobranças que eu vivi no meu casamento, nós só tivemos realmente esse conflito, né? Tudo ia bem, a gente trabalhava, tudo dava certo, questão da casa, questão dos filhos, nós não tivemos problemas. Mas essa questão, né, eu considero que seria para mim ali uma impotência sexual. Deixa eu... E eu tive por um longo período. Então, às vezes, dentro das minhas possibilidades e das minhas limitações, eu muitas das vezes questionava com ele, sabe? Eu falo, geralmente os homens, depois de uma certa idade, eles têm, sim, uma indisposição maior na vida ativa sexual. Falei, quando você tiver nessa idade, se eu tiver bem, você acha errado? Né? E eu, às vezes, batia firme o pé nisso, porque eu não tinha como resolver o meu problema. E, na verdade, eu queria, porque, assim, isso me afetava tanto e me entristecia, me aborrecia, só que eu não partia para o choro. Eu não sou aquela pessoa, embora eu tive, sim, um momento de depressão, como eu te contei, né? Mas naquele momento, não. E eu levei muito tempo para chegar naquele estado deplorável em que eu me encontrei. Mas eu procurei resolver de todas as formas, e quando eu vi que tinham se esgotado todas as possibilidades que eu tinha, eu comecei a orar a Deus. Eu falei, isso não é coisa de pedir para Deus, e nós evangélicos temos muito assim, tabus ainda, né, referente a isso, e eu questionava com Deus, falei, Deus, o Senhor me fez, eu tenho saúde, eu sou perfeita, eu não tenho nenhuma debilidade, né, na saúde que justifique isso, então me ajuda. Só que às vezes não era fácil. E em algumas situações eu cheguei a chorar depois da intimidade, porque aquilo me fazia um mal tão grande e eu não sabia resolver, eu não conseguia mais resolver. Eu falei, e agora, o que eu faço? Então isso trouxe para mim uma tristeza muito grande. Eu falei, olha, não tem mais jeito comigo. E ninguém mais sabia desse problema, a não ser nós dois, porque às vezes em discussão, né, ou né, em conflito ali, a gente nunca brigou assim de discutir e tal, em todas as vezes, mas aí em alguns conflitos eu falava para ele, aí vai lá, reclama com os outros, aí ele sempre falava, isso não é coisa de falar com os outros não. E ele aguentou calado. Então assim, foi um ponto positivo também, onde eu consegui elogiar ele nisso, porque eu às vezes vejo homens que se equivocam ao falar da sua vida sexual, da sua vida íntima, expondo suas mulheres. Sei bem como é isso, que eu já tive companheiro que fez isso, companheiro marido, tá? Marido. Tanto quanto quando a relação é proveitosa, é produtiva, e quando é o contrário. Então, assim, o casamento ele precisa ser preservado, a imagem do cônjuge precisa ser preservada. Então, eu me lembro, Azália, que na época eu fazia parte do Ministério de Louvor quando eu tive acesso à pornografia, e eu parei de cantar e eu parei de tomar a ceia, porque eu falei, basta eu saber aquilo que eu tenho lá em casa. Então, eu não me via digna de participar. Por quê? É contra aquilo que eu acredito, mas eu estava em busca de resolver o meu problema, não importava mais o que eu precisasse fazer. Cara, então, eu vou te ela falar. está aqui com um novo questionamento, Azália, responde para ela aí. Eu sempre faço algo que ele note, eu falo, obrigado, mas sempre para aquilo que está bom. Então, eu percebo o seguinte, porque a gente acabou de falar, ela está dependendo dele, ela tem a necessidade de aceitação, entendeu? De reconhecimento. Reconhecimento, então ela precisa do reconhecimento dele, sendo que ela não está assim reconhecida como mulher. Ela precisa trabalhar a identidade dela, ela precisa trabalhar a autoimagem dela, a autoestima dela, ela precisa ser empoderada.
partir do momento que ela compreender isso, vai trazer o homem, ele vai olhar para ela, cara, ele só vai ter olhos para ela. Viu, Ana? Aprenda, desenvolva a sua identidade própria. Trabalhe a sua autoimagem, trabalhe a sua autoestima, trabalhe o seu amor próprio. Você vai ficar chocada com a forma que o seu marido vai passar por isso. É porque você próprio não se aceita. Isso é uma questão de energia. Você vai atrair o quê? Mais do mesmo. Aquilo que o homem pensa, assim ele é. Ele atrai. Então, se você tem essa necessidade da atenção do marido... Oi? O nosso treinador fala que quando eu busco reconhecimento, eu mesmo não estou reconhecendo aquilo que eu falo. Exatamente. Então, assim, Anne, é uma situação assim bem delicada. Eu creio que no momento em que você está, talvez você não vá compreender de forma tão positiva quanto é essa realidade, mas o autoconhecimento, ele traz esse empoderamento e vai te livrar dessa dependência. Porque assim, você sabe que você faz, mas você precisa ainda que alguém reconheça os seus feitos. Eu te oriento, se você tiver o desejo, tiver vontade, se libertar dessa crença limitante que alguém precisa reconhecer, você precisa estar sempre provando algo para alguém, então busque o seu auto. Ela precisa ir para o poder absoluto. Se valorize. Nós temos aqui a Azália, orientadora, né, sexual feminina, que ela busca, né, sempre está aí ajudando as mulheres, auxiliando em tudo que tem na questão sexual da mulher para uma vida sexual saudável. E nós temos também a questão que a gente trabalha aí, né, o desenvolvimento pessoal. Quem sou eu? Eu preciso estar sempre provando algo para alguém? Eu preciso de reconhecimento? Não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, como faço e quando faço. Se os outros não querem dar valor, eu sei o valor que tem para mim. E isso basta. Exatamente. Obrigada, Marcinha. A Tiziana é minha irmã, tá, gente? Parte pai. Nós somos irmãs. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas é bem isso que você está falando, viu? Se a gente não compreende quem é, se a gente não descobre a nossa identidade, a gente vai estar sempre dependendo do reconhecimento do outro. Olha, eu falo, Azália, que o Eliésio é sinestésico, né? Ele depende mais disso do que eu. E eu, racional, para mim, tanto faz quanto fez. O mundo pode estar acabando, eu estou vivendo e eu parto para cima mesmo. São dois perfis totalmente diferentes e eu acho que é isso que Deus faz, né? Ele coloca para ter um equilíbrio, porque se fosse dois emocionais ali do sinestésico, nossa, ia desandar. Ia ser um chororô. Né? Mas nós passamos muitos desafios juntos, né? Nós enfrentamos as nossas lutas de frente. Muitas das vezes a gente estava ali, soldado ferido, arrasado, estraçalhado, com o coração prensado, mas nós vencemos. Muitas das vezes, Azália, não foi persistência, foi insistência, tá? E às vezes a gente precisa insistir até persistir. Porque não era uma teimosia. A insistência, às vezes, tem uma questão de querer sem entender que aquilo realmente é pra gente. Nós sabíamos o que a gente queria, onde a gente queria chegar, e nós vamos chegar juntos. E hoje, como eu te falei na outra live, nós temos uma vida sexual ativa, nós não temos mais as dificuldades que a gente tinha e a gente encontrou isso um no corpo do outro. A gente não precisou fazer um acompanhamento com sexólogo, tá? A gente tem buscado muito o autoconhecimento e se desenvolver nesse aspecto, sabe? Eu acho que a união do casal ela está muito além da junção de dois corpos, né? Eu acho que o sexo, ele é um complemento, ele nunca vai ser a base do casamento. Muitas pessoas interpretam de forma diferente. O casamento sobrevive sem sexo quando as pessoas têm o mesmo objetivo. Nós tivemos muitas dificuldades. Foi uma disfunção que não foi desejada nem por mim, nem por ele, mas
nós demos valor um ao outro, ao nosso ser, à nossa existência, à nossa família, e o fato de querer dar uma base para os nossos filhos, orientando e falando que as dificuldades serão vencidas quando a união permanece, é muito importante para nós. Porque senão hoje estaríamos nós separados, talvez já casado com outras pessoas, e quando viessem os problemas, separava de novo e casava de novo. Exatamente. E iríamos... Se não curou a dor, né, a dor continuaria ali, as feridas continuariam ali abertas, né, o Eliezer continuaria ali ferido, continuaria ali ferida, outros que feriram outros, porque observe, as pessoas não estão mais querendo resolver suas coisas. Elas querem simplesmente largar um aqui e se envolver com o outro. Não se curou, vai lá, ferra, tá ferrado, vai ferrar a vida do outro. E vira uma bola de novo, e sai ferrando, né? O que puder lascar com a vida dos outros, vai lascando. Porque não está curado, não está sarado. Aumentando, né? E essa fila vai aumentando. E eu vejo as que hoje, nós como pessoas, tanto eu quanto ele, qualquer pessoa, todos os que estiverem assistindo essa live, é o seguinte: temos muitas facilidades para conquistar uma nova pessoa, mas temos muita dificuldade para reconquistar aquele que está ao nosso lado. Houve uma quebra de confiança que foi restaurada, né? Eu falo que eu demoro muito para perdoar, então assim, os racionais, é só Deus e as misericórdias, né? Mas eu consegui perdoar o Eliezer, né? E hoje nós temos a nossa vida conjugal, afetiva, em 100%, né? Estamos juntos, estamos conquistando tudo aquilo que Deus nos permitiu até agora juntos, estamos progredindo bastante, né? E assim, a nossa união hoje, eu creio que devido à história, vai ser base para muitos casais persistirem nas suas dificuldades. Porque já te falei, cara, essa história de vocês, cara, quantas pessoas precisam ouvir isso? Quando eu dei início a essa minha vida essa minha missão, eu protelei muito, A minha mentora, Kelly Machado, ela faltava me bater. Mulher, assume que filho é teu. Mulher, aceita que dói mesmo. Não, mas eu não quero, eu não dou conta, eu sou solteira. Como que uma mulher solteira vai trabalhar com casais? O que a gente está fazendo aqui? Entendeu? Quantas alunas casadas eu tenho? Quantas alunas de idade que algumas situações que elas viveram, a gente trabalhou e resolveu o casamento. Cara, isso é muito lindo. Entendeu? Então, você não tem dúvida que vocês passaram, cara. Vai ajudar muita gente. Sabe o que eu falo sobre a vida sexual hoje? Entender o mapa sexual do seu cônjuge. Sabe por quê? Os homens, ele tem muita facilidade de excitação, e isso seja com o parceiro. O homem beijou, às vezes não precisa nem beijar, ele basta ver, porque o homem é muito visual. Só de olhar. Desse jeito, Azália. Ô, Amácia, a Azália segura a peteca é sua. Exatamente. Sim. Segurei, minha querida. Nós fomos no jantar dos namorados, dentro da igreja. Você acha que o Eliezer passa a mão nas minhas pernas dentro da igreja? Eu tenho que ficar segurando. Gunhadinho, e assim, não dá conta de esperar chegar em casa, irmão? Não, ele mexe, ele fala, é minha. Então, assim, tá na rua, se ele tiver a mão no ombro, na cintura, no bumbum, ele tá assim, não, é minha, e pega mesmo, sabe? Então, assim, às vezes eu tô na igreja, quem me vê ali segurando a mão dele fala assim, que casal unido, eu tô segurando pra ele não colocar. Não coloca a mão nas minhas pernas, por quê? Ele passa a mão, ele aperta mesmo. Então, assim, para ele não tem lugar para se relacionar comigo. Ele não parte para cima, tá? Ele respeita os locais, mas que ele coloca a mão no joelho. Isso aí pode ser perto dos nossos filhos, se ele tiver de chegar, abraçar por trás, dar um beijo, falar alguma coisa, aí ele chega e fala mesmo. Então, é macho alfa mesmo, tá? E eu falo que hoje eu tenho muito orgulho do marido que eu tenho, Azália. Ele conseguiu reconquistar aí essa confiança,
Que bacana. E tem feito um código, sabe? E eu falo que deve ter muita mulher aí que está assistindo essa live e que não se orgulha dos seus cônjuges. O que acontece? Eu pensei que seria impossível eu algum dia chegar a ter um motivo para elogiar o Eliésio novamente. E hoje eu tenho todos os motivos, tá? Ele tem cuidado bem de mim, da minha casa, da minha família, na instrução dos filhos. Então hoje ele chega junto, sabe? Ele me dá esse apoio. Tá aqui na live, é uma vitória. Ele quase não fala mesmo, tá? Mas ele concorda com tudo que eu falo. E assim, ele fica hoje aguardando, né? Ele me respeita dentro do meu lar, dentro da minha possibilidade sexual. Hoje nós vamos para a intimidade onde eu sou a prioridade, porque devido à situação que ocorreu comigo, ele entende esse ponto que teve que ser trabalhado. E hoje a gente tem uma vida sexual ativa, benéfica a nós dois. E eu falo que quando a gente entende o mapa sexual do outro, do cônjuge, a gente aprende a conhecer e como estimular o nosso cônjuge para que chegue a uma vida sexual ativa e proveitosa, né? Porque tem que ser bom para os dois. Exatamente, cara. É aquela história, né? Tem outra situação também, agora não me recordo qualquer referência. Que o casal, o corpo do homem é da mulher. Da mulher, né? Outra vez que não tens autoridade sobre os vossos corpos, né? Isso. Mas o vosso corpo é do seu marido e o corpo do marido é da mulher. Exatamente. Infelizmente, eu já ouvi histórias estarrecedoras de homem que pegava a mulher porque ouviu, olha o perigo, olha o que é a falta de interpretada, torcia. Ouviu o pastor falar e ele chegou em casa. Eu não vou colocar a situação aqui, que foi uma situação muito... A minha amiga que me passou a situação, ela fala, cara, eu só acreditei porque eu vi as marcas do corpo da mulher. Porque a mulher falando o que ele fazia. Cara, isso não existe. Isso não existe. Então, muitos se confundem. Muitos se confundem ainda. Na verdade, às vezes... Eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Infelizmente. E dentro das igrejas, a gente está puxando muito para a nossa sardinha, né? Vamos colocar assim. E dentro das igrejas, infelizmente, tanto que o meu medo de assumir a minha missão, meu propósito de vida era justamente esse. Por não ser casada, né? Geralmente é uma questão de dogma dentro da igreja, de respeito, né? Eu já fiquei chateada por um tempo, porque eu queria poder fazer isso dentro da igreja, eu queria poder ajudar mulheres dentro da igreja, né? E eu percebi que não foi muito aceito, não foi muito bem recebido, porque a igreja, querendo ou não, cara, tem a sua forma de ver as coisas, sua organização, né? seus dogmas, e tudo mais, com suas regras, e o respeito. Tanto, né, que eu falei assim... Sabe o que acontece nessa questão de religião ou religiosidade? Até hoje, ainda tem muitos casais vivendo infelizes e que não têm uma vida sexual ativa ou muitos casamentos de fachadas dentro das igrejas. Deixa o que é que precisa uma situação que chegou a meu ouvido. O casal, né? Ele se casou pela segunda vez com a moça que nunca tinha casado, ele já tinha filho. E o filho do primeiro casamento mora com ele. E a moça, quem dormia com o marido, lembra daquilo que eu falei do leite, da cama do casal? Quem dormia com o marido era o filho. A esposa dormia na cama da criança. Aí eu falei assim, oi? Eu me casar com um cara, pro filho dormir com ele? Mas não. No outro dia eu peço divórcio. Por quê? Meu querido, eu sou uma mulher desta bagaça, como eu não vou dormir com meu marido? E a mulher só conseguia engravidar quando a criança não estava em casa, porque ela podia dormir com o marido. Aí eu te pergunto, cara, você imagina a situação, o ambiente espiritual do lar deste casal? Muito crítico. Muito. E detalhe, para todo mundo tá normal. Normal. Para ela normal, para ele normal. Normal. Quebrando o princípio.
Quebrando totalmente. Na verdade, a inversão de valores fez isso com os casais, ô Azália. E isso é em todo o meio social. Hoje, muitos casais estão deixando de ser a base por querer colocar um filho no lugar, um irmão, o pai ou a mãe, e trocando o cônjuge, que é o parceiro, que é aquele que completa. A palavra de Deus fala: portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. A base do casamento sempre vai ser o casal. Essa questão do filho ficar dormindo na cama do casal é uma questão muito polêmica ainda, porque hoje temos vivenciado tempos em que ambos trabalham fora, e aí, para suprir essa presença, né, devido à ausência do trabalho, dorme com a criança ou fica ali. Então, assim, é necessário desconstruir isso aí, porque a criança precisa, sim, da atenção do pai, precisa da atenção da mãe, mas o casal perde a liberdade com a presença do filho no quarto. Mas então, assim, sabe, isso vai enterrando a sexualidade do casal. Exatamente. E depois vai procurar saber de onde começou esse problema. E não vai encontrar a resposta. Sabe o que vão dizer? Foi o diabo que atrapalhou meu casamento. E você acredita que meu último relacionamento, né, que foi com meu primeiro esposo, a gente separou, que eu me casei pela segunda vez, também não deu certo. Eu também já vim, né, de traumas passados, separado, e casei pela segunda vez, também não deu certo. Voltei com o primeiro esposo que eu tive, e a gente se separou justamente por isso. As pessoas de fora tinham mais autoridade dentro da minha casa do que eu. Então, não dá. Se metia demais, eu não dei conta. E foi onde eu entrei em depressão, né? Também não foi só isso, foram várias situações. Eu chuto o pau da barraca, mas, meu Deus, se estiver me incomodando, vá para PQP. Tu e quem está me incomodando. Eu não penso duas vezes, minha amiga. E principalmente, se eu estiver dentro da minha razão, se eu sou a mulher da casa, se eu sou a esposa, eu não tenho autoridade dentro da minha casa, eu não tenho autoridade ainda. Se eu não sou prioridade para o meu esposo, eu vou ser prioridade na vida de quem neste planeta, meu Deus? Porque eu nunca era prioridade na vida dele. Pense numa mulher que não era prioridade para o marido. Entendeu? Chance de meter um galho, eu tive. Mas só que é o seguinte, se eu fizesse isso, eu ia estar traindo a mim mesma. Que era a minha moral que estava em jogo. Entende? Eu preferi mandar ir para PQP. Tchau. Vá-se embora. Pega o dedo. Sim. Entendeu? A Anne falou aqui, né, sobre a questão do filho dormir na cama ainda. É um bebê. Assim, eu acho que enquanto é bebê, dá para relevar algumas situações, né? Porém, é importante que se tiver como colocar um colchãozinho, vai tirando ele aos poucos, porque isso vai tirando a liberdade do casal. Por quê? Para um homem estressado, o desejo sexual é maior. Para uma mulher estressada, ele é menor ou quase nulo. Então, se isso gera um conflito, isso pode tirar tanto a privacidade de vocês, quanto empurrar o seu marido para a rua por não conseguir acesso a você. A Ana Carla colocou aqui que os filhos dela sempre dormiam no quarto deles. Então, é importante, a gente aprende muito com isso, essa troca de experiência é muito boa, Ana. Hoje, Azália, eu ainda tenho dificuldade, meus filhos, eles vêm dormir na minha cama. Aí dorme, tem que levar para a cama deles, né? Toda noite esse trajeto, sabe? Mas a gente precisa, sim, acostumar eles lá. E eu me lembro que no ano passado, né, como eu disse, que na época em que a gente teve esse conflito, os quartos não tinham portas, as portas que estavam compradas há anos foram colocadas no ano passado. E a primeira noite que nós trancamos a porta, o meu pequenininho veio com tudo, estava acostumado, acordava para ir ao banheiro e já vinha direto. Deu um batidão na porta, tadinho, mas foi um zoeirão. E assim, fez muito barulho e a gente ficou com dó, sabe, dele ter batido, sabe? A gente acaba assim, sentindo a dor, a gente se fere com essas pequenas coisas,
mas a gente sabe quanto que é importante cada um dentro da sua realidade, porque a criança, ela precisa ter contato com a própria cama, com o próprio quarto, aprender os limites, os pais precisam de privacidade, e se os pais não proporcionam essa privacidade, eles são os responsáveis pela dificuldade na vida sexual. Porque as crianças julgam muita gente, Azália. E a gente, que é pai e mãe, está trabalhando. Você também é professora, né? Eu já tive casos de alunos estarem fazendo movimentos. Aí e os pais faziam. Estavam vendo os pais, né? Exato. E essa é uma realidade. E eles fazem de conta que estão dormindo. Eles fazem e vigiam. Então, assim, às vezes os pais ficam assim, não, nunca viu nada, o que a gente mais escuta. Não, estava lá, mas estava dormindo. Pensa que menino é bobo, gente. Não é bobo. Então, assim, não seja bobo em acreditar que o seu filho está dormindo, porque o bichinho é esperto e ele fica ali de olho, tá? E às vezes você está aí influenciando a criança a ter acesso ou se manifestar de forma, né, sem perceber, com envolvimento sexual, onde alguém que está longe, que pode ser um abusador, vai se aproveitar disso. Exatamente. Então, preserve seus filhos. Né? A identidade. Sim, preserve seus filhos, é necessário. Eu sei que a Ana colocou aqui, eu sofri muito quando ele dormia comigo. Até comecei a dormir no total algumas noites. Isso também pode afetar a vida sexual do casal. Estão se separando, né, de certa forma. Ah, por uma necessidade, sim, mas acontece um dia, acontece outro, acontece um mês, e aí como controlar isso depois? Aí a criança domina. Por quê? A gente sabe que as crianças têm um alto poder em cima dos pais. E as crianças sabem o que querem e como fazem. São bênçãos do Senhor? Sim, são. Mas às vezes elas prejudicam, sim, a junção do casal na intimidade. Então, preserve a sua intimidade com seu esposo. Você, esposo, preserve a sua intimidade com a sua esposa. Proporcione para ela um momento tranquilo, de paz, mesmo que tenha que sair da sua casa. Vai para um lugar tranquilo, por quê? A mulher, para ela se entregar totalmente, ela precisa estar totalmente tranquila, sabendo que os seus filhos estão bem cuidados e seguros, porque não adianta só afastar do ambiente onde tem o movimento. Então, assim, leve, faça um programa legal, dê valor ao seu cônjuge, porque eu sei que o casamento vale muito a pena. Então, se você hoje tem aí um conflito familiar, seja ele do tipo que for, tente com todas as forças preservar o seu casamento, assim como nós fizemos, porque não foi fácil, muitas das vezes nós não víamos saída, tá? Chegamos a situações muito graves, tanto de contato físico quanto do diálogo, mas hoje nós estamos aqui restaurados para falar para você que isso é possível. Então, faça o melhor que você puder para manter o seu casamento, não venha adoecer por causa disso. Filho é para sempre, mas filho cresce. Então, cuide dos seus filhos, coloque ele nos lugares deles, no quartinho deles. Ah, mas ele não tem um quartinho. Organiza um lugar na sala, um colchãozinho. Gente, isso é tão natural. A gente aprendeu isso com os nossos antepassados, né? Os mais velhos sempre ensinavam, não, o menino tem que estar em tal lugar. E aí falava grosso e era mesmo. E isso não afetou ninguém adoece por isso. Ah, mas eu já fico o dia todo longe. Se você quer justificar, né, a sua ausência para trabalhar, ensinando para o filho que à noite ele vai estar com você, você está sendo responsável por estar afastando o seu cônjuge. Então, essa responsabilidade é sua. Depois não fuja e não reclame. E infelizmente. Não diga, e não coloque a culpa no diabo, né? E não vai dizer que seu casamento está assim porque Deus quer. Pelo amor de Deus, não terceirize. Não terceirize a sua responsabilidade. Na verdade, eu vejo, Azália, Satanás leva uma culpa de tudo que os seres humanos fazem. Né? Que não é dele, tadinho. Não quero ser advogado dele, não. E às vezes ele é responsabilizado pelas ações humanas. O que aconteceu com fulano? Ah, fulano roubou o marido de ciclano. Gente, ninguém rouba ninguém. Mas o que é? Ah, o Satanás está furioso. Gente, ele nunca teve calma. Então, preste atenção nas suas ações,
Não jogue a responsabilidade dos seus atos para outro e não terceirize, falando que foi o Satanás. Satanás não tem poder na vida daquele ungido de Deus se ele está agindo conforme a vontade de Deus. A prioridade do marido tem que ser a mulher e a prioridade da mulher tem que ser o marido. Então, a partir desse princípio, com certeza, você não vai ter aí ação maligna nenhuma investido no seu casamento se você está aí fechando todas as brechas. Satanás só entra se você permitir. Mas na grande maioria das vezes, a gente vê ele levando uma culpa que não é dele. A pessoa age sozinha, vai sozinha. Advogado, né? Tadinho. Sim. Ele não está nem fazendo E nada, aí, cara. ele não deixa de ser um pobre diabo e fala, foi o Satanás. Gente, não tem nada disso, tá? Você é responsável pelas suas ações, então não culpe ninguém. Exatamente. Ô, Lio, eu não sei nem que hora que é, porque meu telefone meio que travou, eu não estou conseguindo ver a hora. Quanto tempo que a gente está aqui? Na verdade, eu não faço ideia também. Porque para mim aqui não está mostrando que travou, não sei o que rolou aqui. Sim, 8h30. 8h30? Tem Meu uma Deus, 1 hora? Falando. 2 horas. Não é não? 2 horas. A gente pensou 6h30. Vamos fechar essa live, porque eu creio que a gente ainda tem um conteúdinho para próxima. Sim. Cara, eu tô amando. Ele é, apesar de... Se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, dá uns 2 minutinhos aí. Tem alguém aí, gente, com alguma pergunta? Enquanto eu peço para o Eliezer falar, passar algum recado aí para os homens de plantão, para quem vai assistir, como é que pode superar isso, como é que você precisa superar tudo que você superou, você sendo homem, sendo macho, né, tendo as suas necessidades fisiológicas sendo tiradas de você, né? Como é que foi isso para você? Dá Assim, a gente conhece a palavra e sabe que a união é a força, né? Que a gente tem, se tiver um problema, tiver os dois unidos, vai. Agora, se um partir para um lado ou para o outro, nunca vai dar certo. O que você aconselha os homens hoje que estão passando algum conflito sexual, alguma dificuldade em acesso às suas companheiras? Ter paciência. O melhor conselho é a paciência e a sabedoria, né? Que lindo, cara. Tem que ter sabedoria, hein? Para passar por uns trem assim, tem que ter. Haja sabedoria, só tem a sabedoria vindo do trono de Deus. Se for agir tudo no impulso, na hora da raiva, a fazer só tem para destruir mesmo, hein? Exatamente. Olinha, tira uma fotinha nossa aí, que meu telefone, eu tô com medo de mexer aqui, de desconectar, tem como fazer a fotinha nossa aí? Cortar meus cabelos. Junta os dois, tá, por favor, postinho colado. Foi. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos que participaram com a gente. Foi muito bom ter você aqui. Qualquer dúvida, quiser chamar, né? Eu estou no Facebook, tá? Elisângela Martins, no Facebook. No Instagram, Martins. E aí a gente pode tirar de aconselhamento nessa questão da sexualidade. Eu tenho a minha experiência, tá? Tem alguns detalhes aí que a gente dá uma pincelada, mas a Azália é profissional da área, pode estar te auxiliando naquilo que você necessitar. E no mais, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer poder abrir esse assunto tão polêmico, né, Azália? Que as pessoas às vezes nem gostam de falar, mas que é tão necessário. Então, existem hoje casais que estão precisando falar, se abrir ou resolver alguma situação. Ninguém melhor do que eles para saber as necessidades que cada um tem. E dá para resolver. Dá sim. Lio, Eliezer, cara, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu estou alegre, o quanto eu sou grata disso tudo aqui que a gente viveu nessas 2 horas de conversa. Eu não tenho dúvidas que Deus, cara, vai reestruturar, vai restituir casamentos, vai transformar vidas através da vida de Deus. E eu quero mais uma vez enfatizar
questão de dinâmicas relacionais, tá? Existe a dinâmica relacional tóxica, abusiva e disfuncional. Lembrando que a Lil e o Eliezer, eles estavam na dinâmica disfuncional, tá? Disfuncional. Então é importante a gente compreender isso. Tem casamento que eu falo assim, amiga, dá um pé na bunda deste cara. Ou eu falo, amigo, dá um pé na bunda desta mulher, você vai enlouquecer. Ou vai morrer ou vai matar. Você não vai dar conta. E gratidão a todos vocês que participaram, que estiveram aqui conosco. A gente vai deixar salvo, vai subir para o canal. Galera, segue a Elisângela lá no Instagram também. Procura ela lá no direct, conversa com ela. Ela também é conselheira tutelar, então eu tenho certeza que ela pode ajudar de várias formas. Eliezer, meu querido, Deus continue te abençoando. E outros homens encontrem você, essa motivação de seu sacerdote da casa, de seu marido que verdadeiramente representa a Deus, que faz como Cristo, que ama a sua esposa a ponto de sacrificar-se como você se sacrificou. Porque vocês poderiam realmente agora estar em lados opostos, mas vocês não estão. Estão juntos pela tua perseverança, pela tua insistência e principalmente pela tua paciência e sabedoria. Então, que Deus continue te abençoando e que você continue sendo usado por Deus. Muito respeito por vocês dois. Eu tenho muito respeito e muito carinho. Amo vocês. Então, a gente encerra aqui. Mais uma vez, obrigada, Márcia. Obrigada, Anne. Obrigada, Graziela. Obrigada a todos que passaram por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Eu acredito que a gente vai ter conteúdo para mais uma live. Pode ser, querida? Grande beijo. Fiquem com Deus. Amém.